Fala galera, aqui é o Iago. Aqui é o Marco Júnior. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Pacificador. Exatamente, essa série que estreou aí na HBO Max. E aí a gente assistiu ela toda e a gente veio aqui conversar com você e dizer o que a gente achou dessa série, a segunda temporada de Pacificador. A nossa crítica vai ser assim, vai começar por mim, eu vou falar o que eu achei, vou dar minha nota e depois o Marco. Bom, a começar que eu gostei sim dessa segunda temporada, mas só que ela tem alguns probleminhas que eu gostaria de discutir com vocês também. Mas antes eu vou falar um pouco dos pontos positivos. Eu acho que essa segunda temporada, se tem uma coisa muito interessante nela, é que ela é quase que uma desconstrução da primeira temporada. Enquanto a primeira temporada tinha um foco numa história ali um pouco mais centralizada, né, tipo assim, sobre uma trama envolvendo as borboletas, né, os alienígenas que tinham invadido a Terra e sobre o Christopher Smith, o pacificador, né, ter que derrotar esses alienígenas. Nessa segunda temporada ela é muito mais profunda, muito mais emocional sobre o personagem. Enquanto o personagem na primeira temporada passava por inúmeros dilemas e sofreu diversos traumas também, e olha que ele já era um personagem bem traumatizado, nessa segunda temporada ele tá lidando com esses traumas agora, né? Como se o pior tivesse passado, mas ele ainda não tivesse superado muitas coisas ali. E isso também traz alguns problemas pra trama, né? Problemas esses que em alguns episódios faz com que a trama fique um pouco mais arrastada. Porque por mais que seja muito bom você ver mais profundidade nos personagens, isso também em alguns momentos deixa uma lacuna muito grande, porque o foco está inteiramente no personagem e eles abandonam um pouco o roteiro. Mais especificamente no último episódio, mas eu já vou chegar lá. Os primeiros episódios, os 3 primeiros mais especificamente, eles começam um pouco mais arrastados, mas ainda assim desenvolvendo a trama, tornando ela cada vez mais interessante. A partir do terceiro episódio a coisa já começa a escalonar ali, então a trama vai ficando cada vez mais envolvente, né? Envolvendo o pacificador indo pra Terra X, né? A outra dimensão, que é muito interessante, porque ele encontra a família que ele sempre quis ter, e ele tem a oportunidade de se tornar o grande herói que ele sempre quis ser, respeitado pelas pessoas e também conseguindo agir de forma correta. E essa trama emocional do pacificador lá é muito boa, mas ao mesmo tempo eles deixam alguns personagens um pouco de lado ou deixam coisas muito superficiais. Mas ainda assim o nosso queridíssimo John Cena continua muito bem no papel de pacificador. Ele aqui tem mais esses momentos para mostrar o grande ator dramático que ele consegue ser. Quem duvidava do cara, aqui ele prova justamente o contrário. Eu também gosto muito da Jennifer Holland como Emilia Harcourt. Eu gosto que aqui a Emilia Harcourt da outra Terra, né, da Terra X, ela é um pouco mais assim feminina, mais assim delicada que a versão da Terra original, que é um pouco mais brutona, mais durona. Mas a da Terra original tem uma trama muito boa, que envolve essas questões dela ser muito dura e se cobrar demais. A Debaio também tem uma trama muito bacana e eu gostei muito da personagem aqui. Ela tá muito mais legal que na primeira temporada, inclusive. O John Economos também tá muito engraçado, mas o Mestre Judoka e o Adrian Chase, o Vigilante, são os personagens mais engraçados da série, disparado. Mas o problema de Pacificador, onde eu queria chegar, é justamente porque muitas dessas tramas desses personagens é deixado muito de forma superficial. E eu acho que esse foco maior nessa questão emocional, né, nessa temporada, acabou também arrastando um pouco as coisas. Muita gente criou muita expectativa pro último episódio, que o James Gunn falou que ia acontecer grandes coisas e tal, e no final das contas foi um episódio muito arrastado, muito comum, e não que eu estava esperando uma grande batalha final, mas ele simplesmente foi um episódio que focou mais em fechar as subtramas ali de cada um, do que propriamente dito uma grande batalha final, como foi o final da primeira temporada. Não é exatamente esse o ponto negativo aqui, mas foi muito mais porque é um episódio muito lento de se acompanhar, também com tramas assim muito abaixo do que elas deveriam ser, e ele é muito mais um gancho para a terceira temporada ou para Superman Man of Tomorrow, né, que o James Gunn já confirmou que essa segunda temporada está conectado, que não é spoiler nenhum, do que propriamente dito um episódio para encerrar de fato ali e trazer uma coisa que seja grandiosa. Dito isso, minha nota é 7. E agora, Iago, eu vou estar falando, né, o que eu achei dessa segunda temporada, fazendo a minha análise. Eu gostei da segunda temporada, comparando com a primeira, tem núcleos diferentes, camadas diferentes, a gente vê novas camadas de alguns personagens, a gente consegue se conectar mais pelo fato dela ser mais emocional, mas essa segunda temporada ela explora um lado diferente, vamos dizer assim, né? Enquanto a primeira é a mais engraçada, mais porradeira e tudo, essa tem um ar mais dramático, mais
causa e consequência. Me agrada, mas um defeito que eu pontuo aqui é justamente o último episódio, e isso eu atribuo a James Gunn. James Gunn criou expectativa em nós, então a gente achou que poderia parecer algo maior do que foi mostrado para a TV. E esse final dessa segunda temporada, ele poderia ser maior e resolver mais algumas coisas, porque ficou muita coisa pendente. E esse final, ele tem muito mais um ar de preparação para o filme do Superman do que propriamente dito um encerramento de segunda temporada. Então faltou aquele tempero final ali pra gente ficar totalmente satisfeito. Mas não é ruim, não é algo, uma má direção de James Gunn. A minha nota que eu dou para Pacificador segunda temporada é 7,5. A série teve algumas participações especiais que foi bem bacana, sabe? Eu curti bastante nesse ponto, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa série poderia ter tido mais coisas bem escritas, principalmente se tratando dos personagens secundários. Eu diria que muitos deles aqui ficou com muitas questões na superfície do que bem desenvolvidas, vamos dizer assim. E por mais que sim, a série feche o arco apresentado e aberto desde o início aqui no último episódio, James Gunn poderia ter tido um pouco mais de atenção nesses pontos, porque acabou que se tornou um pouco mais fraco e desinteressante do que eu estava esperando nessa segunda temporada. Visto também que a primeira temporada é excelente, né? E essa aqui ficou um pouco abaixo das minhas expectativas, mas como eu falei, não é ruim. Eu acho que a DC tá indo com tudo ainda. Gostei do filme do Superman, gostei de Comando das Criaturas, gostei dessa segunda temporada de Pacificador, eu acho bacana, mas eu acho que o James Gunn deveria tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, porque talvez essa intenção dele de desconstruir certas ideias, né, pode dar muito errado. E talvez apostar em grandes personagens ou dar oportunidade, né, tipo assim, que já vai acontecer inclusive para outros diretores desenvolverem as suas identidades, né, as suas características em personagens grandes da DC, possa ser melhor. Se você ainda não assistiu a segunda temporada de Pacificador, você pode parar aqui o vídeo, que a gente vai comentar com spoilers agora algumas questões. Primeira coisa que eu queria comentar, foi muito legal ver o Lex Luthor na série, cara. Sim, eu gostei muito da participação dele e eu tô muito interessado para ver o que James Gunn vai trazer em Man of Tomorrow, né, que estreia aí em 2027. Eu também gostei também de outras coisas, como essa questão do planeta salvação que foi apresentado no final, né, que é outra dimensão onde vão ser presos os meta-humanos, né. Isso vai render grandes coisas pro futuro da DC. E eu achei interessante essas questões. Mas por um outro lado, eu acho que justamente essa trama do Pacificador na Terra X, eu acho que ficou muito aquém, porque depois lá que aconteceu o 7º episódio, né, e ele elevou totalmente o nível da série, eu acho que no último episódio, meio que ela perdeu o brilho que ela tinha, sabe, mostrando uma trama muito superficial, porque ela te joga muitas coisas interessantes, como a questão ali da vingança, né, que provavelmente vai ser desenvolvida numa 3ª temporada relacionada ao irmão do Christopher Smith, né, sim, e também pela morte do pai do Christopher Smith, né. É muito bacana você ver o John Cena atuando nessas situações e tal, até o próprio ator do irmão dele eu achei muito bom, mas ao mesmo tempo eu tava esperando um pouco mais, sabe, eu tava esperando que isso fosse se chocar alguma hora, mas tá guardado pro futuro aí. Eu sei que séries de TV fazem isso, mas eu acho que o maior problema dessa série, como eu falei, foi o timing de fazer isso. Eu acho que é uma maneira certa de fazer isso, entendeu? De te deixar com a expectativa, quando na verdade eu senti muito mais uma trama não encerrada e que quase que chegou num clímax, mas desceu. Porque a impressão que eu tenho é que no 7º episódio as coisas ainda estavam sendo desenvolvidas. Então, galera, esse é o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e interagir com a gente aí nos comentários. Mande esse vídeo pro seu amigo, que gosta de conteúdo nerd. E nos siga também pelo Instagram, @OrbitaPrime. Então, esse foi o nosso vídeo de Pacificador, segunda temporada. Nos vemos em breve com mais assuntos. Falou, galera. Até mais.